Olá, muito boa noite. Estamos aqui para transmitir mais uma live. Hoje vamos falar sobre o tema Como fortalecer o meu querer. Esse é um tema muito querido, né? É um tema assim que todo mundo gosta, que todo mundo se sente engajado, né? Porque são momentos que a gente olha para aquele movimento que acontece dentro da gente, aquela força que acontece dentro da gente e que faz com que a gente realize as nossas ideias, os nossos desejos. Hoje foi um dia muito especial para mim, que eu recebi muitas e muitas e muitas informações das pessoas, pessoas me agradecendo pelos encontros, pessoas me agradecendo pelos resultados que estão obtendo, pessoas que me agradecem porque querem seguir nessa caminhada de modificação. Isto, Betânia, vamos fortalecer o nosso querer, porque é com esse nosso querer que nós realizamos e concretizamos o nosso desejo, não é? Oi, Fer, a Mara também entrou, o Alexandre, a Miriam, a Sheila, a Soraya. Karen Raíssa está entrando também. Enfim, o nosso querer é o tema de hoje. O nosso querer, ele precisa vir empacotadinho com o nosso eu. Então, quando eu ouço essas pessoas, elas me falam tantas coisas que elas começaram a se dar conta. Agora mesmo estava conversando com a nossa querida Valdelice e ela estava me dizendo: Nossa, parece que começaram a surgir muitas e muitas e muitas memórias e lembranças só por ter feito alguns movimentos em cima dessa vontade, desse desejo de, de descobrir a nossa identidade. Nós somos pessoas que trabalham com a arqueologia de nós mesmos. É isso que a gente faz. A gente vai lá no fundão, a gente vai lá no fundo do terreno, naquela parte bem de trás, e a gente vai olhar o que que tem lá atrás, o que que a gente deixou para trás, o que que a gente tentou não lembrar mais, as nossas tristezas e as nossas dificuldades estão um pouco jogadas lá atrás. E hoje, então, eu recebi essas informações dessas pessoas, porque nós tivemos durante essa semana muitos encontros com muitas pessoas. Na semana anterior, muitos outros encontros com muitas outras pessoas. E aos pouquinhos, esse movimento vai se estabilizando no sentido de que as pessoas começam a ter esse resultado, elas começam a observar qual que é o efeito nelas a partir deste movimento. E aí vem como se fosse uma cascata para mim, é óbvio, porque para mim elas vão falando a cada 10 dias, 10 dias atrás as pessoas que fizeram, há 11 dias atrás as pessoas que fizeram os encontros e assim sucessivamente. E é uma alegria a gente perceber que as pessoas já conseguem tão rapidamente entrar nesse movimento de saber quem elas são. Boa noite, Dirce. Que bom te ver aqui, Dirce.
Boa noite, Paulo. É muito bom perceber que as pessoas entram nesse movimento e elas se entregam com tanta alma, elas se entregam com tanta paixão que fica muito gostoso assim da gente acompanhar todas essas coisas. Fica muito gostoso, principalmente porque elas entram na escola com uma finalidade, com a finalidade de aprender a terapia de forma a que elas possam compreender a si mesmo num primeiro momento e também para que elas possam olhar o mundo ao seu redor com outros olhos e talvez também se comportando de uma outra forma, começar a modificar as pessoas ao seu redor, porque essas pessoas naturalmente vão reagir a essas mudanças. E num último movimento, elas vêm porque elas querem fazer as aplicações práticas. Elas querem estudar porque elas querem ser terapeutas, elas querem olhar para o outro com esse olhar de compaixão, de compreensão, de entendimento, para que elas consigam atingir as outras pessoas, elas precisam olhar para si. E esse é um movimento muito natural. Esse movimento é tão natural, esse movimento é tão natural que as pessoas não se dão conta como elas estão se abrindo para isso. Essa turma que está em formação agora, que está recebendo os conteúdos, é uma turma muito privilegiada. Em primeiro lugar, porque ela, como todas as outras turmas, recebe todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação, mas elas recebem também toda a nossa experiência das turmas anteriores. E isso faz com que a gente vá adaptando esses sistemas de ensino, de apresentação de conteúdo, de direcionamento. Alguns alunos nos estimularam a mudar as gravações para que as gravações ficassem mais atraentes. Outros alunos nos trouxeram outras sugestões e a gente nunca diz não, porque a gente compreende que a pessoa que está do lado de lá é a melhor pessoa para dizer o que está percebendo do lado de cá. E por isso é muito importante que vocês manifestem-se, que vocês digam quais são os assuntos que vocês querem tratar, quais são as oportunidades que vocês gostariam de terem apresentadas para vocês, quais são as possibilidades de utilização dessa técnica, porque, na verdade, não é alguma coisa que fique totalmente clara para todo mundo desde o começo. É claro que nós que estamos vivenciando isso já há mais um tempo, e mais todas essas mais de 100 pessoas que estão comigo desde esse tempo todo, já sabem muitas coisas, já acompanham muitas coisas. O professor já esteve no Brasil 2 vezes, já esteve dando curso no Brasil outra vez, além do presencial no online, e dará neste ano, no final do ano também, em setembro. Então, a nossa comunidade está crescendo a passos largos, nós estamos caminhando, nós estamos em estágio de observação de tudo aquilo, absorção de tudo aquilo. É como se fosse um pulsar. O Brasil está pulsando para a IOPT. Nós olhamos para tudo aquilo e nós absorvemos e traduzimos isso para o nosso país, para a nossa cultura, para as nossas características regionais. Nos meus trabalhos eu tenho, graças a esse movimento online, pessoas de Salvador, como a Conceição, como a Xanda,
pessoas de Minas Gerais, pessoas do Espírito Santo, como a Sheila, pessoas de São Paulo, como a Sabrina, a Sheila Carneiro, como a Sandra, né? Eu nem posso falar todas porque eu certamente não vou. Pessoas de Curitiba, como o Leandro, pessoas aqui do Rio Grande do Sul, como a Eliana, como a Leide, não é? Tudo isso faz parte desse grande movimento que está sendo feito aqui. E nós vamos, não por querer, não por determinação, não porque nós somos obrigados, não porque isso é uma imposição, mas nós vamos pelos sabores que acompanham cada uma dessas regiões, nós vamos adaptando tudo isso a uma característica muito brasileira. Nós brasileiros somos muito específicos no nosso perfil. Nós não somos parecidos, nós não somos categorizados como os europeus, como os norte-americanos. Nós somos diferentes. Nós temos essa forma de ser muito aberta, muito carinhosa, muito acolhedora e muito amorosa, e isso cada vez mais que a gente adentra na teoria, a gente percebe essas características saltando aos olhos de todos. Porque os trabalhos do Encontros Consigo Mesmo em Oslo são diferentes dos encontros que acontecem em Amsterdã, na Holanda, são diferentes dos encontros que acontecem em Munique, na Alemanha, são diferentes dos encontros que acontecem inclusive em Berlim, na Alemanha. Todos esses lugares eu conheço os meus colegas consteladores, em Zurique, na Suíça, na Finlândia, todos esses lugares, as características das pessoas fazem com que o trabalho tenha esse viés específico para cada um de nós. E isso é maravilhoso. E nós temos aqui confirmado já por vários colegas, como pela Nathalie, como confirmado agora pela a Fabiane, que está na Áustria, e ela sempre vem nos dizer: vocês trabalham exatamente igual com a técnica que eu estou aprendendo na minha formação na Áustria. Isso é fundamental. Não existe uma distorção, uma adaptação, uma modificação. Existe a técnica completamente clássica que tem o nosso viés, a nossa cara. Quando que acontece isso? Nos próprios trabalhos. Nos próprios trabalhos. Os trabalhos com que a gente lida todos os dias, e eu lido com vários durante cada uma das semanas, além dos cursos que eu faço, então eu consigo ver bem como é que funciona cada um dos movimentos. São trabalhos que são muito diferenciados pela forma como o consultante se apresenta, pela forma como o consultante se coloca e pela forma como que o próprio terapeuta administra tudo aquilo. Porque junto com todo esse classicismo, nós temos personalidade. E a nossa personalidade fica marcada em cada um dos nossos trabalhos, não tem como ser diferente. E hoje é um dia especialíssimo para nós, da nossa escola aqui. Escola Lia Bertuol Aelpti. Todos os nossos alunos, a Karen também não sabe disso, hoje estão de parabéns, porque hoje nós vamos falar sobre o querer. Então, o querer desassociado do eu, o querer quando é destacado do eu, é um querer que ele pode, inclusive, ser um querer predador, porque ele não tem esse mecanismo de regulatório do eu. É um querer simples, é um querer sozinho, é um querer sem uma integração. E essa integração significa não apenas a integração da pessoa
com todas as suas partes, mas significa principalmente a integração dessa pessoa com o seu meio ambiente, com as pessoas que lhe cercam, com a natureza. Uma pessoa saudável, ela fica muito bem com a natureza. Ela protege a natureza, ela não expolia a natureza, ela é parte deste mundo, da natureza, e ela percebe isso, e isso ela consegue vivenciar e aproveitar. Então, para a gente entrar no assunto de hoje, no qual eu entrei através de temas subjacentes, a gente vai falar sobre o querer, essa partícula da nossa psique que traz a motricidade, o deslocamento, a agilidade para nós levarmos a nossa vida adiante. As pessoas que são mais objetivas, inclusive a Betânia falou para nós agora no começo, elas precisam fortificar o seu querer e elas se dão conta que isso está em dissonância quando elas desejam coisas e não atingem. Então, esse é um primeiro sinal. Eu quero coisas e não consigo atingir. Mas os sinais não são só esses. Os sinais são: eu quero coisas que eu não consigo atingir. Eu quero produções que eu não consigo concluir. Eu almejo cargos que eu não consigo chegar. E aí, o que está faltando? Por que esse querer não está me levando até lá? O que está de errado aí? Existe alguma coisa errada aí? Bom, vamos partir do pressuposto que nada é errado. As coisas podem precisar de ajuste, certo? Então, um querer completamente dissociado de um eu, principalmente de um eu saudável, é claro, é um querer que ele pode até ser um querer de perpetrador, um querer que só almeja o mal, que só quer coisas ruins, que olha para fora com um espírito destrutivo, que não tem esse convite construtivo para criarmos coisas novas. Este querer é um querer completamente traumatizado. Para nós acionarmos o nosso querer, é importante que nós entremos nessa partícula do querer associada com o eu. O eu saudável precisa estar associado com o querer. Quando nós conseguimos fazer essa associação, nós conseguiremos trazer para nós os efeitos desejados de todos aqueles sonhos, de todas aquelas vontades que se geraram dentro de nós. Então eu vou contar para vocês uma grande surpresa que ninguém sabe, nem da escola, nem a Karen, ninguém sabe. Quando eu comecei a fazer esse estudo em IOPT em 2017, que eu fui até Portugal, eu disse para o professor Rupert: professor, mas é muito difícil trabalhar com a sua técnica, porque eu vejo que tem muitos detalhes, muitas nuances, muitas combinações, e ele me disse: Lia, é tão difícil quanto difícil foi fazer a tua faculdade de Direito. E aí eu entendi que, na verdade, o que eu estava dizendo para ele é que, nossa, isso aqui não parece uma mágica como eu imaginei. Isso aqui eu preciso parar e me dedicar e ler e estudar e assistir, porque eu não estou conseguindo capturar essa totalidade num segundo. Foi isso que ele me respondeu. E eu entendi. Se era um processo de desenvolvimento de um estudante que faz o vestibular numa bacharel, então, naturalmente, o processo em IOPT seria a mesma coisa. E foi assim que eu comecei a estudar, mas levei muito a sério isso. Eu comecei a estudar bastante.
Comecei a estudar, indo para os cursos, revisando as minhas anotações, tentando compreender quais eram as ligações que eram feitas, que para ele parecia tudo de uma forma tão natural, tão rápida de fazer, e que para mim parecia tudo muito desconectado. E foi a partir disso que comecei a costurar este meu eu querendo ser saudável, o meu querer para ativar essa minha capacidade intelectual para compreender e estudar alguma coisa, porque eu queria saber quem eu era. E nessa busca se iniciou todo esse processo. Depois disso, o tempo foi passando e eu notei que houveram modificações nessas fórmulas. Eu comecei a perceber que os ganhos, os benefícios que eu tinha tão, eram tão amplos, tão espalhados, que eu não estava mais pensando em apenas estudar para eu conseguir falar com meus netos. Eu comecei a perceber que aquilo que eu estava estudando respondia a muitas questões que eu tinha desde muito criança. E comecei a me interessar aquilo não só como um fim intelectual, mas como uma forma de me ajudar a compreender uma série de detalhes que eu não conseguia saber. O que significava, como que eles estavam ali, o que estava acontecendo com tudo isso. E aí eu fiz a formação avançada em Munique, concluí a formação, foram 5 módulos de 20 horas. Eu tive que apresentar as minhas credenciais para entrar, eu não podia ser uma pessoa leiga. Eu conversei com ele, eu apresentei para a Marta Thorsten as minhas 100 horas antes de começar no módulo de 100 horas. E aí fiz o módulo de 100 horas, terminei o ano passado, em janeiro. Nesse meio tempo eu fui visitar a Miriam, a Vivian, em Londres. Também estudei com ela técnicas de desenvolvimento de IoT individual e presencial, né? E agora a gente vai ter que adaptar isso para o online. Mas tudo isso me trouxe esse desejo de. Eu passei a ter um querer que era inicialmente de olhar para aquilo para que eu pudesse falar com os meus netos, para um desejo de aproveitar aquilo para mim, porque estava me trazendo respostas, e depois disso eu ainda passei para um outro estágio. Eu passei para o estágio em que eu desejava aquilo para poder iniciar a transmitir. E foi assim que eu comecei a dar algumas aulas nas júris aqui principalmente, uh, em universidade em Caxias do Sul, algumas horas de aula, até que se iniciou um trabalho com as formações. A primeira formação que eu fiz lá, eu dei lá em Maceió, e depois de lá para cá veio rapidamente chegou a pandemia, tivemos que mudar então todo o esquema, né, para um esquema online. Mas a de Maceió já tinha sido concluída. Então começamos outra etapa, iniciando com novos alunos, com novos calouros, digamos assim, na escola. E agora, olhem só que maravilha, a grande novidade, a nossa escola já está inscrita como Escola Oficial de IoT no site do professor Rupert. Olhem lá, entrem no site do professor Rupert, franzrupert.de, entrem pelo aplicativo do Chrome e vocês peçam para que seja traduzido. E vocês olhem treinamentos, e lá pelas tantas ele diz treinamentos em todo o mundo. E aí vocês clicam ali e no meio daquelas pessoas vocês vão encontrar Lia Bertuol, escola com treinamento em brasiliano, que eles colocam em brasiliano, liabertuol.com.br, enfim, estamos agora já inscritos no site do professor como
uma formação completamente oficial daquilo que a gente quis tanto. Então, qual que é a nossa relação com o querer? O querer é esse impulso que nos leva, é esse desejo que dá água na boca de querer andar mais um passo, enfrentar mais um objetivo. Mas isso muito associado com essa liberação do eu saudável. O eu saudável que reconhece quais são os meus limites, quais são as minhas qualidades, o que eu posso fazer um treinamento para melhorar, o que eu posso adicionar dentro das minhas habilidades para ser capaz de ampliar aquilo que eu quero, ser focada apenas naquele objetivo, né? Porque eu lembro muito bem, quando eu fiz vestibular, eu queria fazer psicologia, ou queria fazer medicina, ou podia ser educação física. Tudo para mim eram opções. E eu era assim. Eu não sabia o que eu queria. Aí, no teste para psicologia na PUC, tinha várias perguntas, e uma das perguntas dizia assim: você gosta de trabalhar na rua? Você gosta de trabalhar no escritório? Você gosta de trabalhar com pessoas? Você gosta de trabalhar com livros? E quando eu fui responder essa pergunta, eu me dei conta que eu não tinha exatamente um parâmetro, uma baliza, que eu escorregava entre os limites e aquilo ficava tudo uma maçaroca dentro de mim. E era muito ruim eu me perceber adulta e com aquela situação completamente inespecífica. E quantas pessoas não passaram por isso? Quantas pessoas não sonharam ser dentista e acabam sendo atores de televisão? Quantas pessoas não sonharam em ser artesão e depois acabaram sendo ourives, trabalhando com outras habilidades? Quantos de nós não passaram por isso? Por isso, por tudo isso, eu sei exatamente como é que é, porque eu lembro muito bem disso. Eu lembro disso perfeitamente. Eu entrando no teste e tentando responder aquelas perguntas, e cada pergunta me levava para um lugar mais inusitado, num lugar mais difícil, numa resposta mais complicada. E antes de terminar o meu teste, eu fechei o teste, entreguei e saí. E eu me dei conta como eu posso levar alguém a algum lugar se eu não sei sequer aonde eu estou. E claro que aí precisei fazer um trabalho muito forte para descobrir essas minhas partes. Sempre tive muita coragem, muita determinação para depois pegar nessa partícula que é o querer. O querer é essa partícula da psique que desloca a gente para o futuro, para as concretizações, para as realizações, desde que nós tenhamos um eu saudável. Então, às vezes, eu uso uma metáfora que eu acho muito engraçada, assim, de uma certa forma, mas eu acho que até funciona para as pessoas que podem ter alguma dificuldade de compreender esses conceitos tão abstratos. O querer é como se fosse um carro maravilhoso na porta de casa. Se o carro não tem motorista, a criatura sai de casa e precisa ir a pé para o trabalho, porque o carro está lá, mas ela não sabe dirigir. Se nós temos um eu saudável, esse motorista está a postos. Muitas e muitas vezes o nosso querer é direcionado, é manobrado, é dirigido por uma criança de 5 anos, por uma criança que ainda precisa da marca do batom, da marca da bolsa, porque ela precisa ser vista pela mamãe, pelo papai. Muitas vezes o nosso eu, ele é dirigido
o nosso querer é dirigido por um eu que só está interessado no bem-estar físico, ele ainda está no fisiológico. Se ele se sente bem, se ele se sente confortável, ele não consegue sair dali. Para nós sairmos de todas essas etapas da evolução do ser humano e para nós chegarmos nessa etapa em que nós somos muito mais do que apenas o nosso querer material, o nosso querer simplesmente de status, quando nós chegamos no ponto de termos o nosso querer como o bem-estar de mim mesma, das pessoas que me rodeiam, não interessa quem elas sejam, incluindo a natureza, sem que nada dessas relações eu me perca dentro delas, quando eu chego nesse lugar, eu, eu saio da minha casa e eu entro nesse carro e eu posso aproveitar onde esse carro me leva é aonde eu determinar. Então, quando o carro está ali na porta, todos nós temos esse equipamento. A, a psique é uma ferramenta interna, um aplicativo dentro de nós que todos nós temos, porque senão nós não conseguiríamos sobreviver. Quando, a partir dessa premissa da existência dessa psique, nós temos uma parte que é o eu, uma parte que é o querer, que são as duas forças motrizes da nossa psique. E aí, quando nós temos um eu saudável, que se olha, que se identifica, que conhece a sua identidade são todas as histórias pelas quais essa pessoa passou, ela toma desse carro e esse carro será potente tanto quanto ela permitir que ele seja. Porque, em primeiríssimo lugar, a sobrevivência. Mas depois da sobrevivência, tudo que nós desejarmos. Então é com muita satisfação que eu digo para vocês hoje que o meu querer, o meu eu saudável, junto com todo o esforço que eu fiz todos os dias, estudando, me deslocando, fazendo as minhas economias para ir até o professor, onde quer que ele estivesse, e me dedicando muito, a olhar muito o que significava para cada um desses movimentos, para compreender como que se fazia esse trabalho, como que se andava nessa terapia, e todos esses sonhos que eu tenho, que eu não sei se eu vou conseguir realizar, porque são muitos, são grandiosos e eu preciso de muitas mãos para me ajudar. Tudo isso me levou, mas eu sei que eles são sonhos, eles são desejos potenciais, que eles estão guardados em alguma gaveta, que ela não perturba o meu dia a dia, mas que ela me deixa sempre as portas abertas para que eu saiba aonde eu quero ir. E hoje eu posso ter essa enorme satisfação de anunciar para vocês. A escola Lia Bertol é uma escola oficial IOPT que está inscrita no site do professor Rupert.de. Lá. Encontrem lá o nome da escola. E lá na escola tem o endereço da escola, que é liabertual.com.br, o e-mail para mandarem alguma mensagem, porque a gente imagina que esses contatos são contatos que possam trazer algum benefício. Na verdade, esses contatos são apenas a confirmação de tudo isso que a gente está fazendo. Porque tudo isso que está acontecendo agora é fruto desse querer, é fruto desse trabalho, é fruto da Karen que caminha comigo todos os dias, que aguento meu mau humor certos dias, que eu tenho minhas dificuldades de dormir, então às vezes também me acordo meio estranha. Mas na nossa ideia, na nossa construção mental, nós estamos no mesmo lugar.
nós estamos indo para o mesmo lugar e nós temos os mesmos desejos e nós somos muito, muito, muito apoiadas pelos alunos, pelo carinho dos alunos, pelos elogios dos alunos, que são sempre elogios muito especiais, muito individualizados, pelo trabalho da Fernanda lá em Farroupilha, distribuindo os livros. Nós somos muito apoiados pela professora Cleo, que faz parte do nosso staff, dos nossos cursos. Nós temos essa grande vontade de oferecer um trabalho de primeira linha que seja capaz de. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Nós temos esse enorme desejo de oferecer para as pessoas esse estudo que não seja apenas um estudo intelectualizado, que seja um estudo real, seja um estudo que seja capaz de fazer com que ela se compreenda integralmente, porque aqui atrás de tudo isso existem pessoas. Pessoas que acordam cedo, ou que acordam tarde, ou que vão dormir tarde, que trabalham muito, para que isso aconteça também. Isso mesmo, Dirce. A Dirce está dizendo que esse entusiasmo e amor aflora e nos contagia, nos induz a buscar mais conhecimento. E é assim que nós vamos crescendo, porque à medida em que nós oferecemos mais, os alunos nos dão mais em retorno. E agora nós não temos mais os alunos. Nós temos muitos colegas, colegas que já se formaram, que já terminaram, que já estão trabalhando, muitos colegas que estão aplicando esses detalhes, esse conhecimento, essa forma de manejar a psique nos seus consultórios, nos seus escritórios, nas comarcas, nos consultórios médicos, e isso faz com que essa nossa inspiração e expiração se torne cada vez mais volumosa, mais abastecedora de energia, de vitalidade. Fica uma possibilidade da gente ser quem a gente é, de uma forma integral, utilizando o nosso querer como uma ferramenta capaz de nos levar para os lugares aonde nós precisamos ir. Porque nós precisamos ter o eu saudável, o querer saudável, e isso depende apenas e somente de mim. Porque no momento em que eu percebo que as coisas não estão exatamente no prumo, eu exatamente, Marta. Exatamente. Tu já faz parte da comunidade, eu sei como é que é esse começo. A gente fica ali, passa pela porta, tá, mas e depois? Eu tô gostando daqui, eu quero seguir adiante. O que que tem lá atrás? Será que aquela porta tá fechada para mim? Não! Nós temos muita coisa pela frente. Eu já vi agora, olhando no site do professor, porque ele mandou um e-mail. Ainda há pouco eu abri o e-mail, não estava abrindo, no meio da live abri o e-mail dizendo, olha para ver se ficou bem assim o jeito que eu coloquei lá. E eu agora olhei rapidamente e vi que eu estava com o nome lá. Mas eu já vi que lá nós temos a publicação da pesquisa da Makarenko, que traz qual que é a nossa evolução com os episódios de depressão, com os nossos episódios de ansiedade. Ela que estudou, ela que fez a pesquisa do Hashimoto. Mas nós temos um universo pela frente para ser descoberto, um universo para ser catalogado, um universo de possibilidades para nós associarmos essa maravilha, essa vastidão em todas as circunstâncias onde o ser humano se coloca. Temos muito trabalho, Marta, e eu preciso de muitas pessoas que sejam formadas, que continuem estudando, que continuem trocando ideias, porque agora, na qualidade de colegas,
muda muito a conversa. A conversa é de igual para igual. O que que tu faz quando acontece isso? O que que tu faz quando acontece aquilo? Como que nós podemos solucionar um problema assim? A discussão dos casos, a discussão do desenvolvimento da terapia, tudo isso segue esse embevecimento por essas modernizações. Agora ele já está falando em apenas 2 palavras. Quem já sabe a técnica já sabe o que significa. É mais desafio para o terapeuta. O terapeuta vai ter menos material para ele também não se distrair mais, para ele ficar mais concentrado. Consequentemente, nós precisamos de um terapeuta muito mais saudável, ligado no presente, ligado no aqui e no agora. E é assim que eu te convido, para que tu venha participar dessa escola. Essa escola pode te dar muitas respostas. Pode te dar muitas respostas para as muitas coisas que estão acontecendo dentro de ti e que tu não sabe aonde procurar respostas. A gente trabalha aqui associado com psicólogos. Nós não temos psicólogos, mas a gente sabe que muitos psicólogos trabalham com seus clientes. Quando os clientes têm alguma dificuldade, que eles ficam parados, os psicólogos nos procuram para que os clientes trabalhem alguma questão, abram algumas portas internamente. Então a gente trabalha dessa forma. A gente está começando a trabalhar com médicos quando ele vê que o cliente não anda em determinado tratamento, que os resultados não são muito satisfatórios, os médicos indicam então para a gente fazer algum trabalho, olhar aquilo com possibilidades. A gente já teve um trabalho também desenvolvido sobre a questão dos vícios, a questão das dificuldades pessoais, enfim. O nosso universo é um universo vasto. E por outro lado, do outro lado dessa moeda, também vejo, sim, essa escola é uma escola da vida, como disse o professor, né? É uma escola da vida, é uma escola do amor, o amor à vida, o amor à verdade, não é? Por outro lado, o que eu vejo também agora? Eu vejo agora que estes anos de 2019 até 2021, que não foram muitos, não chegamos a completar 2 anos de trabalho, eu percebo que os trabalhos daqueles que se dedicaram, daqueles que realmente lutaram, brigaram, espernearam para trabalhar de uma forma frequente, não necessariamente como a nossa colega Macarenko fez, de 15 em 15 dias, mas de uma forma frequente. Quando percebiam que já estavam com todos os conteúdos completamente assimilados, renovavam o encontro consigo mesmo. Não necessariamente com dia e hora marcado, mas com mais uma percepção do seu fluir. Nós começamos a atingir níveis muito mais profundos. Estamos fazendo movimentos bem profundos das pessoas que estão completamente dispostas a fazer essa caminhada, com grandes modificações, com sorrisos muito largos, com percepções muito grandes de confiança, de determinação, de início de novas caminhadas, pessoas que tinham grandes desafios com coisas muito singelas, começaram a perceber que o seu eu observador estava muito mais presente, muito mais ativado, muito mais preparado para atuar. Consequentemente, não é mais aquela pessoa reativa. Achei muito lindo essa semana a colega fazendo trabalho. Eu perguntei como está se sentindo e ela me respondeu: olha, surpreendentemente não estou sentindo medo nem pavor, porque ela já estava entrando no encontro de uma forma muito apropriada, muito amadurecida, já conseguindo compreender
os seus movimentos internos. Claro que algumas borboletas ela sentiu, mas ao mesmo tempo aquilo não foi suficiente para torná-la, mais uma vez, uma criança impotente, indefesa. Não. Agora ela pode olhar com calma e observar de uma forma muito, é, de um lugar muito protetivo de si própria, o que ela está fazendo, como ela está fazendo, qual é a forma que é mais adequado assumir essa forma de lidar com essas situações todas. E bom, depois de tudo isso, depois dessa notícia maravilhosa que eu recebi da Alemanha hoje, eu acho que é suficiente. Eu só queria falar mais uma coisa, é que tem um pedido ali para que a gente fale sobre o trauma e a fáscia. Eu acho fantástico que as pessoas utilizem esses conteúdos e que de vez em quando eles sejam retomados para que a gente fale sobre eles de novo, né? A fáscia é uma película que cobre todo o corpo humano de uma forma contínua. Então a gente é empacotado, Lia, de uma certa forma, sim. Então ela reveste todos os nossos órgãos e ela vai da parte da frente para a parte de trás. E ela faz esse revestimento. É mais um tecido que trabalha com a comunicação entre as linfas, os líquidos das linfas, os músculos, os órgãos, etc. E o que é o trauma na fáscia? O trauma na fáscia, ele pode ser olhado de várias maneiras. O trauma na fáscia pode ser uma postura que é adotada, que é equivocada e que faz com que a pessoa acumule aquele tecido em determinado ponto. Isso pode acontecer muito e podem surgir muitos traumas dos bebês ao nascer. Imaginem que vocês são um bebê graúdo, reforçado, e vocês estão numa mãe que também vai ser adequada para o seu porte, mas de algum momento vocês ficaram numa posição em que aconteceu isso. Vocês ficaram aqui acomodados de uma certa forma nessa bacia da mãe e aconteceu isso. E aí o bebê nasce e naturalmente as pessoas vão observar isso. E claro que a gente está falando já de um ponto muito avançado na osteopatia, na fisioterapia, que as pessoas já sabem muitas coisas, mas enfim, um tempo atrás isso seria objeto de cirurgia. Como eu já vi pessoas com muita dificuldade com os olhos, né? Porque os olhos são focados virado, e essas pessoas serem candidatas a cirurgias de coluna, porque elas tinham o pescoço torcido. Na verdade, o ângulo dos olhos fechava para fazer o 3D aqui do lado e não na frente. Quando isso acontece, a pessoa enxerga melhor quando ela está com a cabecinha virada. E aí, como os estudos, digamos assim, em algum momento não estavam bem aprofundados, as pessoas queriam fazer cirurgias no pescoço, porque aquilo poderia ser uma questão de coluna, tá? Então, esses traumas de fáscia, eles são a parte mais moderna da osteopatia, da fisioterapia, desses estudos que nos levam a perceber que as sutilezas do nosso corpo se comunicam permanentemente com a nossa identidade, com a nossa vida, em resumo da ópera, com os nossos traumas. Então, nós podemos estar vivendo essa criança que nasce de uma forma estranha, por exemplo, bebezinhos que estão sentados,
tem as perninhas erguidas para cima e elas se acomodam do lado da cabeça. Isso aqui são os dois pezinhos e elas se acomodam do lado da cabeça. Quando a mamãe vai trocar a fraldinha, ela puxa as pernocas do bebê, troca as fraldinhas e ele naturalmente levanta as pernas, porque ele passou muitos meses na mesma posição. Este é um trauma tipicamente de fáscia, porque a fáscia ficou amassada, a fáscia ficou enrugada, a fáscia ficou deslocada. E aí, na França, nós já sabemos que os bebês são recepcionados por uma osteopata que começa a fazer os primeiros atendimentos para que isso retome ao seu lugar. Como eles são muito naturebas, eles já utilizam esses recursos de uma forma imediata, não é? Então, os bebês já são recepcionados por uma osteopata que está ali para fazer essa avaliação, para perceber qual que é essa posição, qual que é a situação dessa face dessa criança. E durante a nossa vida, nós vamos carregando marcas, não só a respeito de outras técnicas que a gente sabe que desenvolvem muito, mas falando de uma forma muito sutil sobre a fáscia ela responde de uma determinada maneira. Vocês sabem, ela é aquela película que a gente tira quando a gente vai fazer um churrasco, que a gente compra peças grandes de carne, e essa carne não é essa carne embalada, até embalada a vácuo acho que também tem. Tem aquela parte que parece um véu que cobre. Aquilo é a face. Quando nós temos cirurgias que cortam a fáscia, o que vai acontecer com esse tecido? Ele vai perder essa capacidade de se expandir, de ter essa elasticidade enorme. Ele vai perder essa característica de ficar soltinho ali entre a pele e o músculo, e ele vai ter uma outra característica, qual seja a característica de ter uma costura aonde foi cortado. Então, ele vai ficar fixo pela costura, por óbvio, ele não vai mais deslizar, ele não vai mais se expandir, porque ali na costura a característica daquele tecido mudou. E nas posturas que nós temos no nosso dia a dia, quando nós temos muito medo, quando a gente não quer se mostrar, tudo isso transforma a nossa fáscia pela questão postural numa fáscia que traz geograficamente todas as marcas do nosso trauma. Então, no final dos nossos trabalhos, muitas vezes nós sugerimos que a pessoa estique braços, pernas e façam alongamentos, sem necessariamente instruir a pessoa, porque não é esse o objetivo. O objetivo não é que ela tenha uma performance. O objetivo é que ela se conscientize da situação da sua fáscia, para que ela retome a posição o mais natural, o mais normal que for possível para aquela pessoa naquela circunstância. Então hoje também trago como fortalecer o seu querer. Fortalecendo o querer, nós teremos sempre a possibilidade de conquistar os nossos desejos, os nossos objetivos. Este querer precisa ser associado sempre com um eu saudável, então a gente nunca começa pelo fim, a gente não dá um carrão para uma criança de 4 anos. Primeiro a gente faz esse eu crescer e ficar com a sua habilitação em dia para poder dirigir esse carro, e aí ele naturalmente vai saber qual é o carro que ele pode dirigir, ou seja, não vai fazer planos exagerados, não vai fazer tomar desejos que não são adequados para o seu tamanho da sua perna, não é? E também não vai ser muito modesto quando é possível andar um pouco mais. Também falamos aqui sobre a evolução da escola, que a escola então hoje recebeu esse diploma de ser
a escola oficialmente transmissora da IOPT no Brasil, que está lá no site. Por favor, acompanhem lá no site, olhem lá no site, franzrupert.de, na parte dos treinamentos. Vocês vão encontrar lá uma lista, olhem pelo Chrome, peguem o Chrome com uma possibilidade de tradução do alemão, porque está tudo em alemão, e vocês vão encontrar Lia Bertuol, treinamentos em brasiliano, como eles chamam, brasiliano, não é português, não é língua portuguesa, é o brasiliano. E também falamos um pouco então sobre a fáscia, sobre essa nossa camada de revestimento, que nos diz tanto para que nós sejamos flexíveis, para que nós sejamos leves, para que nós sejamos adaptados, né? Melhor coisa que tem quando chega de noite, eu vou me deitar, meu marido já está dormindo, eu me encaixo nele e nós ficamos muito bem. Se nós fôssemos rígidos e não pudéssemos nos mexer, não haveria essa possibilidade. De manhã, quando a gente levanta, a gente faz exercícios, se alonga porque passamos várias horas deitados na mesma posição, precisamos mexer. Mas, além de tudo isso, é muito importante que a gente perceba que trauma são circunstâncias que a gente pode olhar para elas com tranquilidade, a gente pode olhar para elas e se sentir mais feliz, mais integrado com a natureza e mais de bem consigo mesmo. E assim, eu me despeço de todos vocês, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e eu quero que vocês, além de consultar o site do professor, enviem essa live para os seus amigos, curtam a nossa página e que também vocês se sintam muito oficiais, porque estudam numa escola oficial IoT. E isso é muito importante. Muito boa noite a todos. Meu carinho enorme para vocês. Até a semana que vem. Um beijo.